Segue aqui falando sobre ainda Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, né? Porque os aliados do Partido Liberal, o PL, no Congresso, abandonaram a Michele Bolsonaro depois que ela publicou um vídeo acusando o enteado, o senador Flávio Bolsonaro, de desrespeitar a história dela, o histórico dela, todo o trabalho dela. Até o momento, apenas a senadora Damares Alves se posicionou a favor da ex-primeira-dama. Inclusive, assim como a aliada, também foi ausência em um encontro do Flávio Bolsonaro com as mulheres conservadoras nessa semana, né, que aconteceu em Brasília aqui. Nessa quinta-feira, até o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi a público e manifestou contrariedade com movimentos recentes da ex-primeira-dama envolvidos aí ao episódio. Ele chegou a definir como erro o fato da Michele ter compartilhado um vídeo do ex-governador Antônio Garotinho, o ex-governador do Rio de Janeiro, no qual ele fala de supostas festas promovidas por Daniel Vorcaro. A Michele compartilhou o vídeo gravado por Garotinho em 29 de maio com a seguinte legenda, abre aspas, a verdade de Jesus vai prevalecer, fecha aspas. Porém, o gesto foi interpretado por aliados como uma indireta ao Flávio. E na gravação, o Garotinho diz ter tido acesso a vídeos de festas de Vorcaro com mulheres nuas e homens que defendem a família. Depois disso, o Garotinho negou que o vídeo tivesse relação com o Flávio. Nos bastidores, parlamentares do PL dizem não entender por que a Michele levou a briga com o Flávio para as redes sociais. Lembrando também que ontem a gente trouxe diversos recortes da Atlas Intel de junho, que trouxeram uma situação muito ruim para Michele Bolsonaro, dentro dos eleitores bolsonaristas e também num cenário geral, com bolsonaristas, lulistas, independentes, gente que não sabia em quem vai votar ou não, mas esses cortes que a gente trouxe ontem mostraram que, para as mulheres bolsonaristas, por exemplo, mais de 86% das mulheres bolsonaristas ouvidas, foram 5.000 pessoas quase ouvidas pela Atlas Intel, sobre diversos assuntos, esse também. E para quase 87% dessas mulheres bolsonaristas, a Michele não deveria ser a candidata no lugar do Flávio. Quem deveria ser o candidato é o Flávio. E também tem um entendimento muito grande, a maioria das pessoas ouvidas, e a maioria das pessoas bolsonaristas e não bolsonaristas, dizendo que o Flávio não desrespeitou a Michele Bolsonaro. Como a gente trouxe, inclusive, a análise dos nossos especialistas aqui, a situação não foi boa para a Michele. As pesquisas podem ajudar, né? E no caso ontem não ajudaram nesse discurso, né? A reforçar o discurso da Michele dela sendo uma boa opção. Bom, para a gente continuar falando sobre a saída da Michele do comando do PL Mulher, né? Ela que era presidente até essa semana, até depois de toda essa repercussão toda da briga entre ela e o Flávio, a gente recebe aqui o nosso coordenador de política, o Gabriel Bus, que finalmente voltou de suas férias. Ô, Bus, bom dia! A gente sente muita falta de você aqui. Bom dia, Nath. Que bom estar de volta. Deu para descansar, mas já voltei no olho do furacão, né? Exatamente. Agora voltou e vai direto assim até as eleições. Exatamente. Perfeito, é isso. As minhas férias vão ser só depois das eleições, porque esse ano para o jornalista é aquela maluquice, né? Copa do Mundo, eleição e ano de Copa é ano de eleição nacional. Presidente, governador, deputado, estadual, federal, distrital no caso de Brasília e os senadores. E falando em senador, essa vaga aí do PL aqui no DF tá disputadíssima, ô Bus. Durante aí as suas férias, essa semana que você voltou, você já conseguiu pegar a grande treta do momento, que é Michele e Flávio. A gente já sabia que tinha ali um descontentamento dos dois lados, mas os dois foram a público na semana passada e a coisa continuou tomando forma até essa semana, com a Michele deixando a presidência do PL Mulher. Ô Bus, queria te ouvir uma primeira análise geral e depois a gente vai entrando nesses meandros. Pois é, Nath. Bom dia para quem está nos assistindo. Bom dia para você mais uma vez. É uma briga familiar que está contaminando bastante a campanha e está deixando alguns parlamentares e aliados surpresos, porque ouvi algumas pessoas que não são próximas a um entorno, mas são ali do núcleo duro do bolsonarismo, e uma delas me disse o seguinte: olha,
a gente precisa entender o que está acontecendo na família, porque até agora a gente não entendeu muito bem, né? Há uma defesa do Flávio, aí depois vem a Michelle, a público fala uma coisa. Então, há alguns aliados estão sendo pegos de surpresa, muito sem saber como defender o Flávio, mas sem atacar a Michelle, ou defender a Michelle sem atacar o Flávio. Eles estão fazendo ali um jogo de cintura ainda difícil de descrever, porque a comunicação ali interna está bastante difícil, não há muitas explicações. O que a gente sabe, Nath, eu tenho falado aqui desde que voltei das férias, agora na quarta-feira, é que a briga familiar na família Bolsonaro, ela sempre foi comum, embora não nesse ponto talvez mais grave desse momento, porque agora se tornou uma briga pública num período quase de campanha e torna tudo mais latente, né, mais forte. Então, essa briga, ela não é uma surpresa do ponto de vista, se a gente olhar o histórico da família. Há uma relação conturbada de Michele com os enteados. Isso sempre foi conhecido por quem cobre política aqui em Brasília, por quem acompanha Jair Bolsonaro há alguns anos, desde 2018, ali na primeira campanha presidencial. Sabia que tem ali uma relação conturbada. Essa relação conturbada era principalmente em relação a Carlos Bolsonaro, havia uns atritos que se mostraram ali nos primeiros anos de mandato de Bolsonaro. Isso arrefeceu, mas sempre se soube que havia atritos de Michele com os enteados. Agora a vez é de Flávio Bolsonaro, que virou alvo ali da madrasta, mas também faz da madrasta ali um alvo, ainda que velado, porque é interessante a gente observar a mudança de percepção de comportamento essa semana. Flávio Bolsonaro colocou um limite na sua relação com a madrasta, porque ele volta a defender ela na quarta-feira, naquele evento que fez com as mulheres, fala ali que ela fez um trabalho, desempenhou um grande trabalho no PL Mulher, enquanto ficou à frente, criou os diretórios, mas ele fala assim, olha, mas ela está completamente equivocada na manifestação que fez em relação ao ex-governador, né, do Rio, Antony Garotinho, ao compartilhar aquele vídeo e fazer qualquer... Ela não fez diretamente, porque ela não escreveu nada, né? Colocou um versículo bíblico, compartilhou o vídeo, mas não colocou nome de ninguém, nem citou ninguém. Mas foi interpretado como uma tentativa de colar ainda mais Flávio ao caso Master. E isso irritou bastante a campanha de Flávio e Flávio Bolsonaro também, porque foi a primeira vez, Nath, que ele fez uma manifestação de um ponto ali de linha de limite, né? Se a gente pode colocar. Ele colocou um limite. Olha, até aqui eu elogiei, defendi, mas daqui para frente vou fazer a ponderação de que ela está equivocada, porque aí ele precisa também fazer algum distanciamento. E a campanha de Flávio, a gente percebe os movimentos dos últimos dias, já trabalha com o cenário, Nath, de não ter Michele Bolsonaro na campanha, de não contar com esse apoio formal. O que será um desafio, porque a gente já vem falando aqui a dificuldade que Bolsonaro tinha e o filho herdou também, assim como o filho herdou todo o espólio, o filho também herda a dificuldade com o público feminino, que sempre foi uma batalha para Jair Bolsonaro e agora é uma batalha para Flávio. E não ter o nome de peso de Michele Bolsonaro, no momento, não está fazendo diferença. Mas pode ser que faça, porque muitos relembram isso. Michele foi uma peça crucial na campanha de 2022, a ponto de partidos da esquerda irem ao TSE questionar tantas aparições dela nas inserções da TV, do rádio, defendendo a campanha do marido naquela época. Então, e depois, em 24 também, Michele Bolsonaro foi a público e até recentemente, Nath, você lembra na televisão, passou algumas inserções e muitas delas estavam Michele como a garota propaganda do PL, pedindo para as pessoas se filiarem e virem ao PL e apoiarem o PL. Então, Michele é uma peça-chave que neste momento está sendo descartada, inclusive pela campanha de Flávio, que não vê ali pontos de negociação nesse momento. E neste momento, a avaliação que se tem, não só da campanha, a gente jornalista também tem, é de que não houve impacto na campanha dele, porque as pesquisas estão mostrando ali um movimento intacto. O que acontece, que eu gosto de frisar bastante, é que numa campanha tão difícil que dois candidatos estão tendo, eu falo dos dois porque são os dois principais, Lula e Flávio, que estão melhor pontuados ali, perder apoios significativos de pessoas simbólicas pode fazer diferença a longo prazo, porque é voto a voto, Nath.
Então, tudo bem que eles estão ali, Flávio, por exemplo, manteve as porcentagens, mas ele não precisa manter, ele precisa subir nas pesquisas, né? Ele voltou a ficar numericamente abaixo de Lula, embora algumas pesquisas apontam o empate técnico ainda é abaixo de Lula. E isso é ruim para Flávio, porque se você quer ganhar a eleição, você precisa aumentar o seu percentual de votos. E ele precisa aumentar o percentual de votos, principalmente, claro que tem outros grupos, mas principalmente entre mulheres. E não ter a Michelle não está prejudicando agora, mas pode fazer falta ali no eventual segundo turno. A maior parte do eleitorado brasileiro é de mulheres, né? É por isso mesmo que também do outro lado, o Lula, sempre que pode, faz acenos às mulheres, né? Porque para além da decisão ali de quem vai ser o candidato, esse candidato precisa se comunicar bem com esse eleitorado, né? É para além de ser Michele ou Flávio, mas como se for o Flávio mesmo, ao que tudo indica, será ele se mantém desse jeito, muito bem nas pesquisas e tudo mais, mesmo caindo depois ali da questão toda com o Daniel Vorcaro, como que o Flávio vai continuar fazendo os acenos ao eleitorado feminino. Durante a semana, o Paulo Figueiredo, pessoa extremamente próxima da família Bolsonaro, está junto com o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, se junta a Flávio quando o Flávio vai aos Estados Unidos, né? Esteve lá nas reuniões com o Donald Trump, J.D. Vance, o Marco Rubio. O Paulo Figueiredo diz que mulher não sabe votar. Isso repercutiu muito mal nas redes sociais. Flávio Bolsonaro já no primeiro momento fica ali ao lado da sua esposa, Fernanda Bolsonaro, e faz todo um discurso dizendo que o amigo estava errado em dizer que mulher não sabe votar. Aí Paulo vem, também fala diz até que o Flávio está no direito dele de corrigi-lo e tudo mais. E antes dessa questão do Paulo com o Flávio, também teve a questão do Paulo Figueiredo com a Damares Alves, que é a senadora, a única que está aí do lado ou mostrando o apoio a Michele Bolsonaro. Além disso tudo, Bus, durante a semana a gente entrevistou alguns especialistas que disseram que essa briga toda ajuda, na verdade, Flávio e ajuda Lula também, porque tira um pouco o noticiário do Daniel Vorcaro e da ligação ali com Flávio e também com Lula de forma indireta por causa do Jacques Wagner. Exato. Né? E também queria adicionar nisso tudo, se na sua avaliação aí de tudo que vocês vêm apurando, da sua editoria, se a Michele parece querer também um aceno de Jair Bolsonaro pro lado dela, né? Os acenos são para Flávio Bolsonaro, tem carta lá atrás em novembro dizendo que ele é o candidato dele e tudo mais, e não tem o mesmo para Michele. Será que todas essas atitudes também são muito nesse caminho da Michele querer esse aceno também de Jair Bolsonaro? Evidentemente, num cenário hipotético de vitória de Flávio Bolsonaro, Michele poderia sair fragilizada do ponto de vista político, uma vez que o filho herdaria todo o espólio, seria presidente eleito, né, poderia eventualmente concorrer à reeleição em 2030. Então tem toda essa discussão. Há quem diga que Michele, na verdade, está tentando manter ali o espólio dela, político também, de herdeira do marido, né? Existe essa discussão, principalmente agora, sobre enquanto se discute se ela vai de fato concorrer ao Senado, se não vai. Há também esse debate de disputa do espólio, o que não é para ser descartado, porque de fato dentro da família sempre existiu essa tentativa de quem vai herdar de todo esse espólio de Jair Bolsonaro e não só ser um espólio pulverizado, porque a gente sabe, né, todos os filhos ali são políticos, sem exceção, claro, tem Laura Bolsonaro, mas ela ainda é menor de idade, ainda não concorre em disputas, evidentemente não sabemos se vai concorrer ou não, mas todos os outros filhos concorrem ou concorreram. Até Eduardo Bolsonaro, que agora está nos Estados Unidos, condenado ali pelo Supremo Tribunal Federal, mas também concorreu e só não vai concorrer esse ano, porque além da condenação, está fora do país, quase que impossibilitado de voltar. Então, existe esse debate da discussão. O que me chama a atenção é que Paulo Figueiredo entra nesse debate e a gente nunca sabe se esse grupo que está nos Estados Unidos é fã ou hater do Flávio, né? Porque eles criam problemas para a campanha no Brasil quase toda semana. Foi essa fala na semana passada e ele vem dobrando essa aposta, porque
o Flávio, embora tenha feito o discurso ao lado da esposa, ele demorou 6 dias, Nath, para rebater o que Paulo Figueiredo tinha falado. E aí, Paulo Figueiredo ainda piora a situação, porque além de ele demorar esse tempo, Paulo Figueiredo vem nas lives dizer: olha, eu falei sim pro Flávio ir lá e dizer que era contra a minha fala. Tipo assim, aconselhei ele. Como se tivesse feito um jogo cruzado. Não imagino que seja só o caso de realmente foi cartas combinadas, mas fica ruim para o Flávio toda vez que Paulo Figueiredo vem a público e solta alguma coisa desse sentido, porque ele é ou não é conselheiro do Flávio? Tudo bem, a gente sabe, eles têm uma amizade, mas algumas coisas não precisam ser contadas, ou pelo menos precisam ser ali diminuídas de tom para que não fique parecendo que tudo está sendo combinado. E Paulo Figueiredo vem dobrando a aposta, Nath, eu falo isso porque semana passada ele falou que mulheres votam mal, e ontem, depois das divulgações da pesquisa Atlas sobre as mulheres bolsonaristas preferirem Flávio do que Michele, ele fez um tweet compartilhando essa pesquisa e dizendo: ah, então acho que posso dizer que mulheres bolsonaristas votam bem. Então, existe toda uma tentativa de jogar mais lenha na fogueira, né? Enquanto tem aqui uma equipe inteira do PL no Brasil tentando apaziguar a situação entre Michele e Flávio, que não anda nada bem, existe um grupo lá nos Estados Unidos tentando deixar as coisas ainda mais quentes, porque a gente sabe que esse grupo, ele é pequeno, mas ele tem uma grande gama de pessoas que acompanham, que apoiam aqui do Brasil. E essas pessoas fazem publicações, essas pessoas estimulam também a discussão, fazem brigas. Damares Alves chegou a reclamar na quarta-feira lá no Senado, deu uma entrevista a jornalistas dizendo que até a paternidade da Laura Bolsonaro vem sendo questionada dentro do bolsonarismo por votantes de Jair Bolsonaro, né, eleitores de Jair Bolsonaro. Então a situação está bem difícil, e numa temperatura dessa não há qualquer possibilidade, quando a gente vai ouvir tanto o lado do Flávio como o lado da Michele, não há qualquer possibilidade de diminuir essa temperatura, ou de pacificação, ou de minimamente uma foto dos dois juntos. Isso está completamente descartado nesse momento. Então, e nesse ponto que Paulo Figueiredo entra, porque ele vem alimentando essa discórdia e esse jogo de amor e ódio, porque se diz apoiador, fala bem do Flávio, mas aí joga uma bomba que Flávio tem que vir a público para dizer: olha, sou contra, não penso assim, Paulo Figueiredo não é meu conselheiro. Mas aí Paulo vai nas redes sociais dizer: não, eu realmente conversei com o Flávio sobre isso, a gente discorda, mas inclusive incentivei ele a vir a público falar contra mim. Então fica ruim para a campanha de Flávio Bolsonaro essa situação. E não é só o entorno de Michele que vê o grupo lá dos Estados Unidos como um problema. Há quem diga aqui, inclusive dentro da campanha de Flávio, que esse grupo causa muito ruído, porque se a gente for restaurar tudo que vem acontecendo nos últimos meses, Nath, desde maio, quando estourou o caso da Dark Horse, Flávio Bolsonaro vive de responder, né? Responder à relação com Daniel Vorcaro, responder a falas de Paulo Figueiredo, responder ao vídeo da Michele que fez na semana passada. Então ele está sempre a reboque de acusações ou de problemas que vêm diretamente para a campanha dele. Desde maio ele não consegue partir, vamos dizer assim, para o ataque direto, sem uma preocupação interna que envolve ali o PL e o bolsonarismo. E também responder, por exemplo, tarifaço, que é uma questão externa, mas que, coincidentemente ou não, aparece logo depois da volta dele dos Estados Unidos. Num primeiro momento, ele consegue um capital político muito bom, que é sobre o reconhecimento dos Estados Unidos aos grupos faccionados brasileiros PCC e CV como grupos terroristas, que era um discurso dele. Ele vai para lá dizendo que ia conversar com o presidente Donald Trump sobre isso, volta dizendo que conversou, e também, coincidentemente ou não, acontece isso. Só que dias depois vem mais uma leva de tarifas, o novo tarifaço de 2026, e aí, em relação a isso, diferentemente do ano passado, que a família Bolsonaro apoiou o tarifaço, comemorou o tarifaço, nesse ano, Flávio, pré-candidato à presidência da República, inclusive, né, se essas tarifas começam a funcionar e ele torna-se presidente, ele vai ter que lidar com um país
dentro dessas tarifas todas. Ele diz, num primeiro momento, muito rapidamente, que sobre isso eu pedi para o presidente Donald Trump não tarifar o Brasil. Se inscreve lá nas audiências públicas para conseguir fazer perguntas e tentar falar a favor do Brasil e contra aí essas tarifas todas. Então, é mais um elemento que está ali pesando contra, ou mais um elemento no caderninho ali do Flávio das respostas que ele tem que fazer e não dos ataques que ele faz, né? Do ataque no sentido de começar uma nova história e ele pegar essa narrativa para ele, né, Bus? Sim, Nath. E me chamou a atenção porque ontem ele publicou isso, né? Enviou esse documento, ali Sim. anexou ao processo lá dos Estados Unidos, tem 86 páginas esse documento, ele lista que, inclusive ele fala disso que você apontou, de, olha, aqui no Brasil tentam relacionar a família Bolsonaro ao tarifaço. Toda vez que o tarifaço vem, dizem que a culpa é da família, porque a família tem uma ligação com o governo americano, etc. E o que me chamou a atenção é que ele faz uma defesa mais do adiamento do tarifaço do que o do não tarifaço. Então, ele não está na carta, evidentemente, fica mais parecendo que ele está preocupado com a campanha dele do que com os interesses do Brasil, né? Ele fala assim, olha, vamos adiar essa discussão, deixa para jogar o tarifaço depois das eleições, porque aí não há discurso que possa se sustentar de que a família ou defende o tarifaço, ou de que a família é responsável por esse tarifaço. E aí ele fala para negociar, evidentemente, mas ele dá um tom de, quando eu estiver na presidência, a gente volta a negociar esse tema, deixa para, né, adia esse tarifaço. E fica parecendo que a preocupação dele é muito mais eleitoral do que com o Brasil. E a gente está falando de um senador eleito pelo estado do Rio de Janeiro, que tem um mandato, que embora está pré-candidato à presidência da República, tem um mandato como senador. E deveria priorizar, e a gente sabe que isso não é uma coisa, um defeito exclusivo do Flávio Bolsonaro, é um defeito que tem parte da política brasileira, que sempre está preocupado com o seu futuro político e não necessariamente com os interesses do Brasil. E aí ele fala nessa carta, pede só o adiamento, né? Fala, as eleições vão acontecer em outubro, depois de outubro a gente pode voltar a negociar. Ele, inclusive, diz que pode fazer concessões, que tem ali um desejo de se desvencilhar de alguma forma do Mercosul, que os Estados Unidos, inclusive, aponta lá nas justificativas, né, dessa possível tarifaço, de que as relações do Mercosul prejudicam os Estados Unidos. Então, Flávio, ele dá alguns indícios de que pode fazer ali concessões mais altas do que o governo brasileiro está se propondo, né? Ele fala em diminuir a influência do Mercosul, ele fala também em conceder concessões tributárias aos cartões de crédito que são de bandeira americana. Então, é interessante observar que ele está bastante preocupado com a pauta eleitoral e isso contamina, inclusive, a defesa dele, porque ele fala mais em como ajudar os americanos do que em como ajudar o brasileiro. E aqui não estou falando só do brasileiro médio, estou falando de grandes empresários brasileiros que vão ser prejudicados com o eventual tarifaço, né? Então, é interessante porque ele tenta entrar nesse debate, trazer esse debate para a política, mas acaba, às vezes, prejudicando a si mesmo na forma com que aborda esse tema. E é curioso, né, Bus, porque sobre o tarifaço, que é um trabalho do governo atual, né, do presidente Lula com a sua equipe, mas sobre isso a gente tem falado mais sobre o Flávio Bolsonaro do que exatamente o presidente Lula, que tem aí um caminho ainda para conseguir fazer todas essas renegociações. É no meio de julho, a gente entrou já nesse mês, mas é daqui 10 dias que o presidente Donald Trump vai dizer sim ou não aos tarifaços e se vão ser as tarifas que já tinham sido colocadas, sugeridas pelo governo dele, que podem chegar a quase 40%, 37,5% de algumas investigações ali da seção 301. Então tem essa curiosidade também que a gente acaba falando menos sobre o presidente Lula, que segue trabalhando aí dentro dos bastidores, das diplomacias dos dois países, do que, e sim, mais sobre Flávio. Para a gente encerrar, o Bus, tem um montão de assunto importante, mas eu acho que a gente já falou de executivo, falou pouco até de Congresso, mas sobre Supremo,
Durante essa semana tem uma atenção, há 2 semanas, na verdade, a gente já vem falando sobre isso, sobre a transferência ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro da prisão domiciliar humanitária de volta lá para Papudinha. Papudinha que está lotada, né? Mas que ainda tem espaço, ainda dá para dar uma contornadinha ali nas celas, porque tem trama golpista e tem Banco Master lá na Papudinha. E o ex-presidente Jair Bolsonaro está esperando aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Acho que é dos pontos mais interessantes do STF dessas 2 semanas, além de penduricalhos e outras decisões que às vezes passam um pouco despercebido, mas que também são muito importantes, né? Sim, e com certeza essa decisão deve sair aí nas próximas horas, se não nos próximos dias, porque ontem à noite a defesa de Jair Bolsonaro se manifestou, também pedindo a manutenção da prisão domiciliar, né? Era temporária, venceu, e Alexandre de Moraes vai ter que decidir sobre isso. Então, há uma discussão bastante grande em relação a isso, mas há quase um consenso no entorno ali, tanto da campanha de Flávio, e até no entorno de Michele, também dentro do PL, de que essa manutenção vai acontecer, de que Moraes vai conceder ali mais um prazo. Talvez ele não vá estabelecer como permanente essa prisão domiciliar, mas vá renovar esse prazo que ele tinha dado de 90 dias de prisão domiciliar. Esse é o caminho que vem sendo apontado por todos de consenso. Uma vez que não só a defesa tem pedido, mas a própria PGR se manifestou na quarta-feira também favorável a essa manutenção da prisão domiciliar, dados os cuidados que o ex-presidente exige, uma vez que é uma pessoa que tem alguns cuidados ali médicos mais sérios, passou por algumas cirurgias, também tem uma saúde que vem ficando debilitada, né? Sempre foi debilitada depois da facada, mas claro que com a idade avançando, o presidente já tem aí seus 70 anos, então ele já tem ali alguns cuidados que precisa. E isso é apontado pela defesa e, claro, foi usado ali para o Moraes para conceder a prisão domiciliar logo que ele saiu do hospital, né? Ele ainda estava internado, Moraes concedeu essa prisão domiciliar e deve ser usado, foi usado, na verdade, ontem como argumento para dizer, olha, ele continua precisando de cuidados, né? Então, Moraes deve acatar esses argumentos e manter a prisão domiciliar. E a gente vai precisar observar se ele vai só renovar esse prazo, que foi de 90 dias por mais 90, ou se ele vai dar um prazo maior, menor. É tudo isso que a gente precisa avaliar. Mas o consenso ali interno da defesa de Jair Bolsonaro, mas também da família, é de que Moraes deve sim conceder mais tempo em prisão domiciliar. Perfeito. Gabriel Bus, não só eu estava com saudade de você, mas a nossa audiência. Teve um monte de mensagem aqui falando, oi, adoro o Bus. A Letícia, inclusive, que está chegando agora, nossa audiência aqui de todos os dias. Um abração para a Letícia também e um abraço para você, Gabriel Bus. Muito obrigada, viu? Um abraço para a nossa audiência também. É bom estar de volta. Seja muito bem-vindo de volta. Gabriel